E aí a Uhum. gente vindo um pouco para o nosso universo político atual, e aí a gente vai talvez adentrar esse terreno arenoso, complicado, em que a Uhum. gente está perto das próximas eleições. Os evangélicos são uma, um grupo importante de votos, né? Um conjunto, uma massa de votos importante. E nós sabemos que nas últimas eleições, essa massa importante de votos optou por caminhos duvidosos. Para nós que estamos aqui, caminhos tenebrosos. Mas aí a Sim. gente deixa isso a critério de quem está ouvindo. Mas para mim, caminhos tenebrosos têm sido difíceis. Os últimos 6 anos têm sido bastante difíceis, né? De ver o tipo de política, o tipo de projeto político que a gente tem vivido. E você que esteve dentro de uma das igrejas que é muito influente entre fiéis do Brasil todo, os pastores, no seu caso, influenciaram os membros usando o nome de Deus, dizendo em quem votar? Não? Qual é a sua posição com relação a isso? A declaração de voto dentro da igreja? Ou, de alguma maneira, será que os pastores deveriam fazer isso ou deveriam fazer de outra forma? Como é que você vê e sente essas questões? Olha, o posicionamento da igreja, de uma maioria cristã, de maneira conservadora, na melhor das hipóteses, conservadora, para não dizer com mais franqueza, reacionária, Sim. não é novidade, não é uma invenção dos tempos atuais. Isso sempre aconteceu. Vide no golpe de 1964, a marcha pela família, por Deus e pela família, Uhum. que a igreja evangélica abraçou e, com mais uma vez, colocando um fantoche ali, que a gente, no caso, era um medo do comunismo, né, tal, João Goulart, que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com alguma ameaça comunista. Na verdade, é o básico, né? É, são os direitos dos trabalhadores, que envolvia especialmente as pessoas que estavam ali marchando, né? Sim. Contra, contra, enfim, contra tudo isso que está aí, né? Tudo isso que está aí daquela época. E então, assim, só que, beleza, passaram-se 21 anos, né? Eu acho que foi isso, né? É Foi 64, é. 21 anos de. Se alguém tiver ouvindo aí, depois me perdoa, mas acho que é isso, 21 anos de período de ditadura militar, né? A gente tem que dar os nomes corretos para as coisas, né? De um período ditatorial, onde tiveram muitos cerceamentos de direitos, muitas pessoas morreram, muitas pessoas sumiram e o Estado ele ele foi o grande protagonista de toda essa tragédia. É, corta agora para o nosso tempo atual. A igreja ela continua a mesma coisa. Eu não acredito que a igreja evangélica ela foi cooptada ou ela foi enganada. Eu acho que existe uma ala da igreja muito forte, muito dominante das lideranças evangélicas do Brasil, que tem um poder de voto e um poder de voto não, desculpa, um poder de fala e de convencimento muito grande para que as pessoas começassem a agir, pensar e se extremar como vem acontecendo. Uhum. Porém, agora não colocando toda a culpa também nessas lideranças e nas igrejas e nesse comportamento reacionário de muitas dessas lideranças evangélicas, e quando eu falo muitas dessas lideranças evangélicas, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma generalização, até mesmo porque a gente sabe que existem muitas lideranças que não compactuam com isso e são extremamente combativas no que diz respeito ao governo atual. E Sim. muitos vêm. Mas, infelizmente, existe uma quantidade muito grande ainda, né, de líderes evangélicos que se utilizam do seu poder de púlpito para, enfim, para convencer os evangélicos de que Bolsonaro é o caminho. Como minha esposa, eu não estou brincando, minha esposa estava me lendo hoje um texto de uma mulher
Eu não lembro exatamente como que é o texto, mas basicamente é um cara que ele é médico, ele é muito bom e numa área, acho que até viralizou isso hoje nas redes sociais, mas o cara é um médico, acho que ele é da Paraíba, e Uhum. uma mulher e uma mulher viu lá, e assim, ele tem um currículo muito extenso, assim, doutor nisso, doutor naquilo, formado por especialização não sei aonde, doutorando não sei o quê, e a mulher falou assim, nossa, eu ia, nossa, você parece ser muito bom para um paraibano. Comentário da mulher. Você parece ser muito bom para um paraibano. E eu andei dando uma bisbilhotada nas suas redes e eu vi que você não defende o nosso presidente. E espero que você, bababá, falou algumas coisas e falou assim, e você entenda que Bolsonaro é o caminho. Acho que essa é a palavra. É uma coisa muito assim. Depois minha mulher pode me corrigir, mas era um negócio. Quando ela me contou, quando ela leu para mim, eu falei: não acredito, velho, que a mulher. Bolsonaro é o caminho. E a gente tem visto mesmo que existe uma tentativa muito exitosa, infelizmente, de colocar esse ser inominável como uma figura messiânica. Uhum. As pessoas têm usado essa coincidência do nome dele ser Messias para figurá-lo como é um cara boçal, é um cara Uhum. burro, tapado, numa figura messiânica, não sabe nem falar direito, mas colocam ele nesse status. Daí, Sim. quando eu li, sabe, ou melhor, quando a minha mulher leu esse relato, assim, Bolsonaro é o caminho, eu fiquei assustado, porque eu vi que existe todo um trabalho muito bem sucedido e muito bem feito de pessoas que estão manipulando a mente das pessoas. A gente sabe disso que isso não é uma invenção do Brasil, não foi inventado no Brasil, que é um projeto que encabeçado por Steve Bannon, que já conseguiu já teve êxito na Turquia, na Hungria, nos Estados Unidos com Trump, enfim, na Polônia também, e países estão se tornando autoritários, estão calando vozes dissonantes aos governos na base da violência mesmo. E isso é uma tentativa que tem sido feita, foi muito exitosa durante muito tempo aqui no Brasil. O que eu dou graças a Deus é que o Bolsonaro e os seus asséculas e tudo que circunda ele, ao mesmo tempo que eles tiveram muito êxito e eles foram muito inteligentes nesse projeto maligno, é um projeto maligno deles, eles somente são muito burros. Esse é o lado bom. Muito, cara. Então, assim, eu vejo que ele tá ladeira abaixo por, por pura incompetência. Do mesmo jeito que eles foram muito competentes num primeiro momento, uma vez que eles assumiram o poder e tiveram a possibilidade de exercer o poder à maneira deles, ficou claro que eles são muito incompetentes nisso. Eles não têm condição o Bolsonaro, especialmente, não tem condição de gerir, de ser um síndico do Vivendas da Barra. Se deixassem ele para cuidar ali, organizar as coisas do condomínio, ele ia fazer uma tragédia, entende? E que dirá o que ele vem fazendo no país. Então, o lado bom de tudo isso é que eu sinto que isso vai ter um fim, e eu tenho muita esperança nisso. Tenho muita esperança nisso. Agora, voltando para o projeto, que eu acho que muitas pessoas não se dão conta de como tudo isso foi feito, tanto que teve o escândalo da Cambridge Analytica, né, na Inglaterra, na Inglaterra, né, que a Cambridge, acho que a Cambridge Analytica é uma empresa inglesa que foi contratada e fez todo aquele projeto nos Estados Unidos. Mal sabiam as pessoas que usam Facebook quando elas estavam clicando lá no Facebook, quem é você no elenco de Game of Thrones? Mal ela sabe que ela estava mapeando a própria personalidade dela para essas pessoas, para esse Steve Bannon e companhia limitada, simplesmente atacar pontualmente nas dores da pessoa e nos medos da pessoa, né? A gente entende muito os afetos, a gente entende muito essa palavra afeto e afetividade como algo gostoso, singelo e bonito. Eu tenho afetuoso, mas o afeto ele pode ser entendido como algo que nos conecta
de maneira por coisas ruins, pelo ódio, pela raiva, pelo medo. E essas pessoas, essa política dos afetos, ela foi causando esse ódio em alguns, causando medo em outros, ou seja, eles foram geniais, eles chegaram na tiazinha lá, que tem medo que vai implantar uma ditadura gaysista, daí eles começaram a bombardear coisas de uma maneira de piroca, não sei o quê. Sim. Naquele outro lá, no tiozão que tem medo que o carro, a Renegade dele vai ser roubada. Daí, não, é porque a favela, a bandidagem, não sei o quê, e só a mão armada da polícia que vai resolver. Então eles foram extremando as pessoas, né? Sim. Extremando as pessoas. E eu digo isso com muita tranquilidade, sem medo de, sei lá, de estar dizendo que é alguma coisa que eu acho, que talvez, Uhum. não é acho e talvez. Eu vi pessoas muito perto de mim se extremando, Sim. pessoas dóceis, carinhosas, se tornando pessoas agressivas, violentas, odiosas, que quando a gente começa um papo sobre isso, como a gente está conversando aqui, a pessoa começa a ficar com ódio, assim, ela começa a Sim. ficar com raiva. Eu tive situação de eu desistir, falar, mano, esquece, não converso mais sobre isso. Da Uhum. pessoa começar a espumar, assim, sabe? Então, você vê que é um trabalho muito exitoso que foi feito para entrar na mente dessas pessoas e extremá-las em seus respectivos medos, Sim. entende? E entender. Só que não basta implantar o medo nas pessoas, a gente precisa apontar um Messias. E quem é esse Messias? É o Bolsonaro, é o Jair, é o Messias. Sim. E eles fizeram isso, e as pessoas não. Muita gente tem acordado. O lado bom de tudo isso é que muita gente tem acordado e visto que o cara é um Sim. idiota, é um E a boçal. é culpa dele mesmo, né? Exatamente, ele é incompetente, ele não É. tem. Daí, assim, pessoas que defenderam, até as pessoas não conseguiram não notar que defendiam o cara como um defensor da família de bem, da família cristã, e não olham pro cara que o cara já tá no quarto casamento, um filho com cada mulher. Sim. Daí olha a outra, eu só não te como porque você não merece. É, Não te eu, estupro, eu né? tinha. Só não te estupro porque você não É. merece. Eu pegava o apartamento X lá para comer gente, tá bom para você? E os Sim. crentes, uhul, tamo aí, beleza. É O isso cara mesmo. falando assim, daí o cara, a boca do cara parece uma latrina, né? Em reunião ministerial. Sim. E os crentes, beleza. Mas eu lembro que quando eu falava um palavrão, meu pai, menino, É. misericórdia, É bem isso. brigava comigo, sabe? Que eu falava, desculpa, pô, eu falei um palavrão, minha mãe ficava brava comigo. Daí, de repente, os evangélicos, não, o cara a boca do cara é uma latrina, é um esgoto, mas tá tudo muito, ele é o Messias. Ele é o Messias. Releva, né? Então, assim, foi um trabalho diabolicamente muito bem feito. Sim. Mas eu acredito que tudo isso vai passar. Eu sofro muitos ataques, sabe, de tudo isso, mas eu sei que faz parte. Eu sofro boicotes por me posicionar. Uhum. Boicote mesmo, assim, Sim. gente que quer me prejudicar mesmo. Imagino. Enfim, tudo que é tipo, não vou ficar falando aqui, que senão a gente não acaba mais, mas tudo que é tipo de ataque e boicote que vocês possam imaginar, eu já recebi. Até de gente, como posso dizer assim, gente com evidência, assim, não, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo não dá. Eu sempre tive essa voz de protesto. Eu compus a música, ajudei a compor a música Brasil, ajudei a Uhum. compor a música Indiferença, ajudei a compor música depois da guerra, músicas que, que, que falam assim, gritam assim, Protesto. protestam contra esses governos, especialmente hoje contra o governo Bolsonaro, Uhum. entende? Então muita gente fala assim, né? Eu acho engraçado quando as pessoas chegam para mim e falam assim, é, é, quando era no governo do Lula, eu via você bem quietinho, daí eu pensava que esse cara de fato não me conhece, ele não me Esses. conhece. Os álbuns, por exemplo, o Grammy foi em 2009. Pô, quem que era o presidente? Eles não me conhecem, eles não sabem. Eles acham que porque agora eles estão se politizando, eles estão escrevendo no Twitter, É. eles acham que eles Sim, sabem sim. das minhas lutas, das minhas brigas, das minhas decepções políticas, inclusive. Sim. Por exemplo, o Lula, minhas decepções Uhum. políticas do Lula, que quando no primeiro governo dele
eu tinha muita esperança e de repente eu vi ele se chafurdar com o Centrão, fazer as alianças para tal da governabilidade. Eu entendo que política é isso mesmo. A política é a arte da gente ceder aqui, puxar o cobertor. A gente tem um cobertor só que precisa cobrir todo mundo. Puxa daqui, cede dali. De abrir concessões, de dialogar com pessoas que a gente não quer dialogar. Eu entendo tudo isso. Eu acho engraçado também. Muita gente fala assim, político é tudo ladrão, e não resolve nada, fala isso. Sim, sim. E tá, e o que você quer dizer com isso? Político é tudo razão, é tudo ladrão. E aí? Qual o caminho que você decide? Sabe? Daí tem gente que fala assim, acredita piamente na iniciativa privada que vai resolver o problema da corrupção, né? Mal eles sabem que os maiores escândalos de corrupção nos Estados Unidos na década de 80 vinham de empresas privadas, ligado a armamento, assim, corrupção atrás de corrupção. E os caras, tiveram que fazer uma limpa nos Estados Unidos nessa década, década de 80, vindo todas as corrupções envolvendo empresas privadas, empresa automobilística, empresa armamentista. Então, assim, é muita inocência a gente achar. A política é o caminho que a gente tem para pegar esse cobertor e puxa daqui a corda dele. Agora, a questão é, ao lado de quem a gente vai se posicionar? De quem defende quem? De quem as políticas que são criadas para favorecer quem? Quais pessoas? Então, essa é a questão. Então, eu sou bem chato nesse sentido e vamos aí. Eu sei que me prejudica, inclusive financeiramente. Sim. Mas eu vou fazer o quê? Eu acredito que... Não, pode terminar, Duda. Não, desculpa. Resumindo, eu acredito que eu poderia ter uma vida, digamos, financeiramente muito mais tranquila, caladinho no meu cantinho, sem falar nada para ninguém, sem ninguém saber o que eu penso de política. Ficar quietinho. Eu conheço um monte de irmão na fé que é assim. E eu não julgo esses caras. Eu não julgo. Mas a minha mulher, ela fica desesperada. Quando ela me vê assim, porque ela sabe, ela é preocupada, ela é cuidadosa. Mas ao mesmo tempo que ela me vê me posicionando e vendo os riscos que a gente corre em boicotes financeiros e tudo mais, eu sou essa pessoa. Eu sempre, desde quando eu tinha 16 anos de idade, eu já tinha um pensamento politizado, eu já brigava, sabe? Então não vou conseguir mudar. Vai ser daqui para pior, eu acho.